Se você sente que você está parado, estagnado, travado, esse vídeo é para você. E não, isso não é sobre fórmula mágica, método mirabolante ou coisas desse tipo. Isso é sobre coisas simples que funcionam e que são efetivas desde que o mundo é mundo. Isso se chama atitude. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Arlan e meu objetivo com a Escola Murano não é apenas que a gente aprenda a fazer gestão, mas que a gente, com essa gestão, viva de fato uma transformação. E claro, se inscreve nesse canal do YouTube, curte esse vídeo. O que eu quero é que você tome uma atitude em relação a esse vídeo. E se você gostar de fato, me ajude a compartilhar, perpetuar ele e transformar esse vídeo numa onda de motivação, de atitude para outras pessoas. O ciclo da estagnação. A estagnação funciona como uma trava que nos diz exatamente que nada está errado. Tudo pode continuar como está, do jeito que está, sem problema nenhum. Tá tudo tranquilão. Mas o problema dessa trava é que ela diz que nada está errado com você. Enquanto o mundo está mudando, as coisas ao nosso redor estão todas sendo modificadas, a pessoa que está num ciclo da estagnação, ela fica parada, sem achar que precisa evoluir ou sem tomar nenhuma atitude. Mas eu posso te dizer qual é a parte pior disso tudo? Claro que eu vou dizer. É que muitas das vezes, se a pessoa parasse para se ouvir ou ouvir a voz da sua consciência, ela entenderia facilmente que tem algum problema acontecendo. E o pior, ela sabe exatamente o que precisa para sair disso. Mas eu li uma frase que foi um tapa na cara, na verdade, 3 tapas na cara no mínimo. E eu preciso que você ouça também, porque, convenhamos, né? Não posso ficar sozinho nessa. A zona de conforto é bonita, mas nada cresce ali dentro. Pensa num jardim. Ali tem um espaço maravilhoso, terra fértil. Vamos pensar inclusive no nosso Brasil, né? O nosso país é maravilhoso, tem terra fértil, tem água, tem riqueza, mas o nosso país não é de primeiro mundo. Não é sobre... Esse vídeo não é sobre política, mas faz muito sentido. E é assim que um jardim da zona de conforto está. Ele está com muita terra, com um amplo espaço, com uma paisagem maravilhosa, mas nada de fato consegue germinar ali naquele solo. Cara, eu tenho que te falar uma questão que também é muito importante, ainda mais falando de internet. Eu, muitas das vezes, optei por consumir conteúdos motivacionais. Então, no meu Instagram, eu só seguia pessoas que falavam sobre motivação, só colocava vídeos que falassem sobre motivação, só me envolvia de coisas que falassem sobre esse assunto. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, a gente precisa disso. Porém, tem um ponto que eu preciso colocar para você que eu comecei a analisar e perceber o que estava fazendo diferença pro lado ruim. Quanto mais eu consumia um conteúdo X, mais eu ficava parado. E eu achava estranho justamente estar acontecendo isso com conteúdos que são positivos, né? Conteúdos que trazem uma mensagem positiva, conteúdos que dão aquela remexida no seu intelecto, né? Na sua mente, no seu espiritual. E eu me perguntava o porquê estava acontecendo isso comigo. Já que eu era uma pessoa que não consumia só bobeira nas redes sociais, eu imaginei que eu estaria num ponto diferente de todo mundo. Mas aí que eu percebi a diferença. Esse tipo de conteúdo, como qualquer outro, pode até ser muito positivo, como eu falei. Um conteúdo motivacional, se eu não coloco na minha vida e prática, ele é como qualquer outro conteúdo, seja útil ou não. E logo eu percebi que isso gera um termo que eu não sei se é correto, mas é como se fosse uma obesidade mental, onde eu só absorvia conteúdo e não colocava em prática. Chegou um momento que eu me sentia mal e eu ia atrás desses conteúdos só para dar leveza, sabe? Para como se fosse uma mensagem ali de confiança ou algo que diz assim, pode não estar legal agora, mas vai ficar bem. Só que eu fazia isso com o conteúdo e não colocava nada em prática. A pessoa fala, vai, corra atrás dos seus sonhos. Eu não sabia nem qual era o meu sonho. E uma coisa é fato, o peso de uma pequena decisão faz toda a diferença na nossa vida. A gente não imagina o quanto, mas faz. Eu ainda não posso dizer que eu sou a pessoa mais resolutiva que existe, muito menos que eu sou a pessoa que conseguiu a maior proeza de obter sucesso em pouco tempo. Mas o que eu percebi é que vale muito mais dar pequenos passos de forma
lenta do que ficar parado. E assim, aos poucos, eu fui pegando tração, digamos assim. Fui começando a ter atitude, fui começando a fazer coisas diferentes, fui começando a evoluir em pontos que eu ainda não me sentia muito bom. E, ao mesmo tempo, foi tendo conhecimento do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Se eu me colocar nesse pote, digamos assim, nesse caminho, melhor dizendo, se eu me colocar nesse caminho, eu vou entender que eu tenho muito mais a melhorar. E vou entender também, quando eu estiver procrastinando ou quando tiver com algum problema, eu vou conseguir entender os motivos de uma coisa ou de outra a partir do momento que eu estou andando. Agora, se eu estiver parado, para mim tudo vai funcionar da mesma forma e eu não vou evoluir em nada. E o importante, acima de tudo, é agir mesmo que te digam ou que você imagine que esse não é o momento perfeito. É muito importante a gente tomar uma atitude, seguir o caminho, fazer algo em relação àquilo que a gente tem o desejo de fazer. Você sabe qual que é a frase que a gente precisa usar sempre? Feito é melhor do que perfeito. Olha, não tem mais nada que eu possa falar para você sobre atitude do que te dizer exatamente que você precisa usar o seu agora, assim como eu estou procurando fazê-lo, para seguir os seus sonhos, para buscar fazer coisas que te diferenciem não só da multidão, mas te diferenciem internamente, que você sinta que você está evoluindo para algum lugar. E além disso, eu imagino que você tenha várias coisas que queira fazer, e isso é muito importante. Então faz um favor para mim e para você também. Comenta aqui nesse campo dos comentários do YouTube ou de qualquer outra rede social que você esteja assistindo esse vídeo, qual atitude que você tem adiado tomar durante esse tempo todo, mas que você sente que é necessário você fazer para sair do ciclo de estagnação. Se esse conteúdo te cutucou, se inscreve no canal, me ajude a evoluir esse canal aqui, a trazer mais conteúdo e muito mais força para essa atitude que eu estou tomando, e compartilha também com quem precisa sair dessa mesma estagnação.